Ô pessoal, vamos continuar aqui então. Então, como eu havia falado para vocês, quando a gente tem um problema um pouquinho mais complexo, né? Ou seja, um problema que um neurônio não vai conseguir resolver, então a gente pode utilizar o que a gente chama de perceptron multicamadas, tá? Que é o que a gente chama de, então, a famosa rede MLP. Então, então aqui tem um exemplo dessa rede. O que acontece? A ideia é que perceptrons, né, combinados sejam melhores, né? Tem um poder de representação melhor, que é igual ao nosso cérebro, né? Então, de novo, eu tenho aqui que a gente chama... Essa aqui a gente chama de uma arquitetura em MLP, onde eu tenho na prática... A gente fala aqui assim, ó, N mais 1, esse exemplo, tá? Por 3, por 1, tá? Ou seja, eu tenho N mais 1 neurônios na camada de entrada. Muitas vezes a gente coloca N, porque o X0 vai ser 1. Então, tanto faz fazer assim ou fazer assim, ó. Tá? E eu tenho agora uma camada escondida, que é a hidden layer, que a gente fala. Tudo bem? E nesse exemplo, eu tenho uma camada de saída. Tá? Se eu não tivesse isso aqui, seria o perceptron que a gente viu, tá? Tudo bem? De novo, né? O que nós temos aqui, então? Esse cara aqui, ó. Quem que é o AIJ? Tá? É o neurônio I da camada J. Tudo bem? Camada 1, camada 2, camada 3. Tá? Então, esse aqui, ó. Tá? Perdão. Opa. Tá? Quem que é esse cidadão, tá? Ele é um neurônio 1, tá? Porque ele está começando, você numera do 0, tá? Da camada 2. Tudo bem? É só um exemplo aqui que a gente criou para fazer uma anotação, tá? Muitas vezes, isso varia, mas tem livros que representam isso aqui com peso também, tá? Esse cara aqui, ó. Mas geralmente a gente fala que é o bias da camada 2, então... Acho que a pessoa vai concentrando um neurôniozinho adicional de só tem saída 1, né? Exato. Tá? É que assim, caso às vezes vocês vejam, por que ele não ligou aquele cara, no livro eu vi ligado, então o bias. Toda camada vai ter o bias, tá? Tudo bem como é essa arquitetura aqui? Só um exemplo, tá? Então o que mudou como é que eu tenho essa camada a mais, eu poderia ter uma outra rede com uma outra camada aqui, tá? Na prática, o pessoal comenta que 2 camadas escondidas com um número suficiente de neurônios, que a gente não sabe o que é suficiente, resolve boa parte, consegue aproximar um grande número de funções. Tá? Obviamente que isso não é uma regra. Tá? Vamos lá. Bom, então como é que funciona na verdade? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É o seguinte. Então o que acontece, né? Eu vou ter isso aqui, ó. De novo, o que mudou? Eu tenho agora W1, que é uma matriz, né? Na verdade, de pesos, da camada, né? 1 para 2, e W2 é outra matriz de peso, da camada 2 para 3, tudo bem? Tá. Então, de novo, né? Aqui eu vou ter um peso, aqui eu vou ter um peso, aqui eu vou ter um peso. Aqui vai chegar, eu vou explicar com mais calma. Aqui de novo vai chegar um W transposto X, né? Aqui vai chegar um outro W transposto X, né? Tá? Eu vou aplicar uma função de ativação. E a saidinha dessa minha função de ativação, que é o valor que vai sair aqui, ó, é um valor real. Tudo bem? Aí eu vou ter um outro pezinho aqui de novo. Aqui de novo vai chegar um outro W transposto X. Tá? Que eu vou aplicar de novo uma outra função de ativação que vai pegar a saída. De maneira bem geral. Tudo bem isso aí? Então imagina que uma rede MLP é como eu falei para vocês, é um monte de perceptrons, mas usando a mesma regrinha de W transposto X. Por isso que um perceptron multilayer camadas, o que acontece agora? Tá? Então, de novo, obviamente, ele consegue traçar esse hiperplano,
tá? O que é legal desse cara que ele faz que o Perceptron não faz? Se eu tiver isso aqui, ó. Ou seja, com um hiperplano eu não consigo traçar, mas com 2 eu traço, tá? Isso o MLP consegue fazer, tá? Na prática, a rede neural multilayer Perceptron, o que ela faz é uma superfície que a gente chama de linearmente separável por partes, que é aquele piecewise. Imagina que ela trace um monte de hiperplanos assim, ó. Faz um polígono esquisito que fecha a Exatamente. entrada. Tudo bem? É isso que ela faz. Daí você tem um bando Tá. de Perceptron na saída. Um Isso. fecha a classe A, outra classe Exato. B. Tudo bem? Mas eu só quero que vocês entendam que ela só traça hiperplanos. Depois, eu acho que vai rolar, não nessa aula, mas eu vou preparar a aula de rede neural de base radial, que é a RBF. De novo, a ideia é separar o espaço de uma forma. Só que a rede neural de base radial, ela não traça retas, mas pelo contrário, ela consegue traçar um hiperelipsoide aqui, uma esfera, uma hiperesfera, funções de base radial. Então, ela não aprende equações de hiperplano, ela aprende equações de Imagina que eu tenho um espaço 3D aqui e eu tenho uma bola de futebol americano aqui dentro. Ela aprende os parâmetros dessa bola, não de retas. Tá? Então, dependendo do espaço, uma rede neural RBF, ela aprende mais rápido, porque não precisa ficar aprendendo um monte de reta. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Mais versátil, depende do caso. Aqui nessa situação, a rede neural RBF consegue aprender uma elipse, por exemplo. Uma só. Está dentro da elipse é uma classe, que está fora é outra. Aqui uma rede MLP precisa aprender um monte de Perceptron, de hiperplano, tá? Professor, perguntar, os dados de entrada, no caso, eles sempre vão, pela estrutura do MLP, sempre vai passar por cada um dos Perceptrons da camada escondida, e não dividir, por exemplo, os de entrada. Não. Nesse caso, Não. Nada a ver. Nada a ver. Tanto que esse aqui é uma rede que a gente chama de feed forward. O que é uma rede feed forward? Eu sempre jogo os dados para frente. Só um minutinho aqui, pessoal, que o pessoal ali deve estar vendo, só que o nosso projetor aqui parou. Bateram no poste. Só um minutinho, pera lá. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal?